Oi, gente, há alguns dias começaram a aparecer algumas reportagens falando de uma infecção sexualmente transmissível que apodrece a pele e do aumento do número de casos lá no Reino Unido. Vocês viram essa notícia? Vocês sabem o que é donovanose? Se não sabem, fique aqui comigo que eu vou contar tudo para vocês o que é essa infecção. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Na verdade, eu não tinha lido essa reportagem e eu nem me lembrava dessa infecção especificamente. Até que uma seguidora que se tornou amiga, a gente não se conhece, mas é a Daiane, ela sempre curte os vídeos, sempre comenta, tá sempre falando as novidades e tirando as dúvidas. Ela deixou um post para mim pedindo que eu comentasse mais a esse respeito. Eu achei maravilhosa a sugestão, porque nem eu lembrava que isso existia. E aí, vamos falar hoje tudo a respeito de donovanose. Ela também é conhecida como granuloma inguinal. As primeiras descrições dessa doença é lá de 1800 e muito na Índia. E ela passou a ser chamada de donovanose em 1905, quando um médico que se chamava Charles Donovan conseguiu observar essa bactéria lá dentro de um macrófago. Um macrófago é uma célula de defesa da gente, que ele tem essa característica de comer, englobar essas bactérias ou vírus, ou enfim, esses agentes que vão causar infecções na gente. E aí ele observou isso, só que esse macrófago sozinho, ele não consegue debelar essa infecção. A bactéria consegue ficar ali e a gente precisa de outros tratamentos para conseguir ficar curado. Então, ela é uma infecção bacteriana sexualmente transmissível. Então, quando você tem relação sexual com alguém sem preservativo e a pessoa tem a doença, você se infecta. E aí, qual o problema dela? Que ela pode ficar muito tempo sem ter sintoma nenhum. Tem descrito na literatura até 1 ano depois da relação sexual responsável pelo contágio, a pessoa ficar sem apresentar nada. E aí você fica transmitindo. Mas aí, comumente, as lesões vão começar a aparecer entre 1 a 6 semanas após o contato. A gente chama essa doença de crônica e progressiva. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela dura muito tempo, né? Crônica e progressiva, porque se você não trata, ela continua evoluindo. Essa bactéria, a Klebsiella granulomatodes, ela vai fazendo isso. Ela primeiro infecta a sua pele. Então, assim, a primeira manifestação, 1 a 6 semanas depois, como eu já falei, aparece tipo um carocinho vermelho. E aí, com o passar do tempo, esse carocinho vai formando uma úlcera. E essa úlcera sangra muito. E ela vai se alastrando, ela é meio auto-inoculativa. Então, ela vai contaminando ali os tecidos ao redor. Principalmente nos homens, ela vai acometer ali o pênis, nas mulheres a vagina, a vulva, ou pode ser também na região anal. E aí esses carocinhos vão se transformando em úlceras e às vezes fica uma placa vermelha que fica sangrando. Por isso que vem a questão lá do Reino Unido falando que vai necrosando a pele, vai comendo a pele, porque realmente é bem feio. Eu nunca vi, mas eu já vi em várias fotos, a gente vai tentar colocar umas fotinhos aqui. E o que acontece? Se você não trata isso, essas úlceras vão formando um tecido fibrótico. Vamos pensar assim, naqueles queloides, sabe? Quando a gente faz a cirurgia e fica aquilo aquele tecido denso. Então vai acontecendo isso e aí às vezes parece que são bubões. O que é isso? Pode aparecer aqui assim perto da nossa região inguinal, ali assim da perna, pensa um caroção de feijão enorme, duro, ali meio sangrante. É uma coisa bem feia, bem bizarra mesmo, mas que isso vai acontecer se você não tiver um tratamento adequado. Em casos muito raros, mas há descrições na literatura de pessoas muito imunocomprometidas
essa bactéria pode chegar na corrente sanguínea e causar essas lesões lá nos órgãos internos. Mas imagina, se eu nem vi ninguém com essa doença, lá nos órgãos é mais difícil ainda, mas aí se torna um quadro bem grave. Como a gente vai fazer esse diagnóstico dessa doença? É um diagnóstico muito clínico, então o médico tem que olhar e saber, mas a maioria dos médicos não vai ter visto, né, casos, porque imagina, eu, infectologista, nunca vi, imagina os outros e tudo. Você é formada há quanto tempo mesmo, doutora? 20 anos. 20 anos. Vou fazer 21 agora em novembro. Então, é bastante raro. Mas qualquer lesão esquisita ali nos órgãos genitais, a gente tem que ficar esperto que pode ser uma infecção sexualmente transmissível. E aí, para fechar esse diagnóstico, a gente tem que tirar um pedacinho da lesão, mandar para a cultura e colocar no microscópio para fazer um exame histopatológico, onde você consegue ver o granuloma com a bactéria lá dentro. Então, eu sei que a gente anda num momento assim, onde a gente está saindo do Covid, então eu imagino que as pessoas estejam loucas para sair, conhecer as outras, e tem a questão toda da liberdade sexual. Hoje em dia todo mundo faz o que quer, que é muito bacana, que eu acho que as pessoas têm que ser felizes, enfim, e não tem censura, não tem nada, mas ao mesmo tempo a gente tem que se cuidar. É muito prevenível com o uso de preservativos, mas se acontecer alguma coisa e você não usou preservativo, espero que você esteja fazendo PrEP, né? Mas, se enfim, acontecer, você tem que ficar ligado aí, porque além das outras infecções sexualmente transmissíveis que eu já falei aqui, de várias, existe essa que é muito raro, mas se deu um alerta lá no Reino Unido, é possível que chegue aqui, porque a gente está num mundo super mega globalizado. A PrEP previne esse tipo de doença? Não, PrEP é só para HIV. Eu tenho aqui 2 vídeos até sobre PrEP, se você quiser saber. Hoje em dia está super fácil de conseguir, a gente que faz clínica privada consegue também, mas é só para a questão do HIV. Essas outras doenças, principalmente as causadas por bactérias, não tem jeito. E aí nos resta o quê? Se acontecer, vamos tratar. Então a donovanose tem tratamento sim, com antibióticos, só que como é uma doença crônica, a gente tem que tratar com antibiótico por bastante tempo. No mínimo 3 semanas de antibiótico sem parar, fazendo tudo direitinho. E aí a gente tem que tratar precocemente, porque depois, como eu falei, quando já ficou aquele tecido fibrosado, esquisito, isso não volta. Então a gente tem que pegar no começo para tratar e para a pessoa não ficar transmitindo ela por aí. E uma dúvida de leigo. Algumas doenças a gente detecta em exames que a gente pode fazer, aqueles exames periódicos, uma vez por ano, dependendo da atividade sexual da pessoa, até em menos tempo ela faz e ela procura por dados específicos ali, né? Essa doença, se eu não tiver nenhum sintoma, eu consigo detectá-la num exame de sangue? Não. O hemograma completo, as outras sorologias, não tem como. É só realmente se você tiver ali o começo de uma pintinha vermelha, um carocinho vermelho, é só com os sintomas mesmo. Não tem como a gente fazer nenhum exame, nem para prevenir, nem para fazer um tratamento precoce. Infelizmente, tem que acontecer para a gente tratar. É possível se infectar com a donovanose fazendo sexo oral? Mas vamos lá pensar. Para que isso aconteça, eu falei que ela é uma lesão autoinoculativa, né? Então a bactéria está ali, você precisa colocar a sua boca no lugar da lesão. E aí a gente aqui pensando, eu até estava comentando isso com o Marcelo, falando, cara, ninguém vai fazer sexo oral numa pessoa que está com uma lesão ativa. Mas será que isso é verdade? Primeiro, às vezes pode estar tudo escuro, porque tem gente que tem vergonha. E aí tá lá no tudo escuro, nem tá vendo a região íntima ali da outra pessoa. Então, pode ser que sim. Por isso que quando você vai fazer sexo com alguém, deixa uma luz acesa, na hora da brincadeira tenta dar uma exploradinha lá,
olha, porque não é só donovanose, pode ter alguma feridinha, alguma verruguinha, alguma coisa. Eu tenho vários vídeos aqui, tem só de sexo oral. Vai lá e não tenha vergonha. Eu acho que, assim, a pior coisa do mundo é você fazer sexo com alguém sem querer tocar, sem querer ver, sem querer, assim, colocar mesmo ali, né? Tem que ver, gente, tem que olhar, ainda mais pra quem você não tem, assim, tanta intimidade, né? Você tem que dar uma vasculhadinha ali. Então, se tiver alguma lesão, não vá colocar a boca, porque a chance de passar é enorme. O que você tem que fazer para não ficar com a pele podre e nem pegar nenhum outro tipo de infecção sexualmente transmissível é o uso de preservativo. Ou, se você não usou preservativo, procure sempre atendimento médico para que você possa fazer os check-ups, ser examinado, porque às vezes você nem notou que tinha alguma lesãozinha ali, porque, esqueci de falar, donovanose não dói. Então, às vezes você tá lá com seu pinto quase podre, não reparou, ninguém viu, e se você for no médico, ele vai detectar precoce e vai conseguir te ajudar para que ele não caia. E lembrando que não é só no pinto, né? Nas mulheres também, vagina, ânus, etc. Mas era isso, pessoal. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e até a próxima.